Graça e a paz. Quero compartilhar com a Igreja de Deus a visão que o Senhor nos deu hoje. Bem, às vezes eu não passo, porque são visões muito fortes, as quais o Senhor nos permite ver. E o Senhor me levou a uma cidade, em um campo de futebol. E quando eu cheguei ali naquele campo de futebol, comecei a olhar a cidade de um lado para o outro. E o Senhor dizia, anda em direção ao campo de futebol, quero te mostrar algo lá. Quando você vê esse jogo, essas brigas de torcida, são tudo incitadas por demônios, igreja, que quer ver sangue. Os demônios, eles falam que eles têm sede de sangue. É uma coisa horripilante. Às vezes ele chega a gritar que quer beber o sangue humano. São legiões que nós só as vencemos pelo poder do nome de Jesus. E quando eu me aproximei daquele campo, o Senhor disse, olha o que está em oculto neste campo. Ali fica as arquibancadas e umas calçadinhas, né? Aquelas arquibancadas. E ali havia um demônio, um espírito negro, deitado, igreja. Ele estava deitado ali, quietinho. Negro, que não dá para você identificar. Nem o rosto, nem raio daquele demônio, porque ele era bem negro mesmo, uma sombra negra, um espírito de morte. E ele estava ali esperando alguém, me dizia o Senhor. E o Senhor desfez o mal. Por isso, quando estamos em oração, o Senhor vai, aleluia, dando ordem aos seus anjos, a lugares que nós nem imaginamos, para livrar pessoas que nós nem imaginamos, nem conhecemos. E ali o Senhor estava dando um grande livramento de morte naquele campo, porque aquele demônio estava esperando a sua vítima, mas o sangue de Jesus tem poder e garante a vitória da igreja. Eu vou contar outra visão a qual o Senhor havia nos dado. Eu vi também um campo de futebol e eu via um demônio numa espécie assim de um gorila, mas o rosto dele não era um rosto de gorila, era um rosto de lobisomem, daqueles lobisomem que eles colocam as máscaras de carnaval, dá mais ou menos para você entender o que eu estou dizendo, com o corpo peludo de um gorila. Aquele demônio batia no peito, ele cantava louvores a Satanás, os louvores horríveis. Eu nunca vi aquelas letras na minha vida, tampouco me lembro de nenhuma delas. Mas na hora que eu estava descortinando as visões, eu fiquei estarrecida. Eu disse, meu Senhor, que letras são essas? Que música é essa? E o Senhor dizia, ele está louvando e adorando a Satanás pelas vidas que ele ganhou. E ele começava a mostrar vidas, né, que haviam morrido de diversas formas, corpos que estavam ocultos aos olhos dos homens, ou seja, das autoridades, aqueles crimes que estavam sem ainda ter sido, como que eu posso falar, descoberto, e aquele demônio estava em cima daquele ginásio de futebol. Ele estava ali cantando aquele louvor, e daí o Senhor me mostrava como numa briga muito grande, assim, de torcida e pessoas morrendo, e ele gargalhava e batia no peito como aqueles gorila, né? E batia no peito como aqueles gorila, em alta voz ele cantava aquele louvor a Satanás. Então, igreja, a responsabilidade nossa como igreja de Cristo é muito grande na terra. Então eu convoco, né? Convido a igreja de Deus a não ser egoísta, a orar pelo próximo, a orar pelos hospitais, os presídios, manicômios, moradores de rua, orar pelos orfanatos, pelos abrigos, orar pelos irmãos que estão em missões, como eu, em campo aberto, orar por todos, assim diz a palavra ainda nos aconselha, orar em espírito todo o tempo, aleluia, para que o Senhor possa parar, para que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos para nos livrar e parar a maldade desses demônios. A maldade tem crescido na terra, igreja, porque outros demônios têm sido soltos,
com a permissão de Deus, mas o sangue de Jesus tem poder e garante sempre a vitória da igreja.